Tá gravando? Perfeito. Bom, esse motivo de aula é porque eu estava assistindo aula de Química Geral. Então eu vou estar explicando resumidamente o que eu aprendi em 1 hora e pouquinho de estudo, eu acho que 1 hora e meia, por aí. Se você for a Lohane, provavelmente vai ser você que vai estar vendo a primeira vez, porque eu vou mandar pra você. Você quer estudar também, então vai ser o básico aqui. Bom, eu fiz umas anotações enquanto eu estava estudando, e elas são sobre a propriedades gerais da matéria, gerais específicas. A aula de longe não vai ser tão complexa quanto o que eu assisti, mas é um resumo bem básico sobre alguns dos pontos, né? Todos os pontos das propriedades gerais, só que eu vou falar das mais importantes, e as específicas, que vai ser apenas uma, que é a de densidade. Eu já anotei tudo aqui bonitinho, essa parte aqui não desconsidero porque é a parte que a professora André deu na aula de Química Aplicada. Então vou mandar rapidinho aqui, ó, bonitão, ó. Não vai dar pra ler nada, infelizmente, mas tudo bem, porque tá ao contrário, né? Vai saber. Enfim, deixa eu dar uma olhada rapidinho, que eu tenho que ler rapidinho só pra ter uma ideia. Beleza. Vamos lá. A primeira parte de tudo é as propriedades da matéria, né? Toda matéria tem uma propriedade, e nelas são gerais ou específicas. A primeira de todas, que é a de geral, deixa eu mudar o ventilador, porque eu tô com muito calor. A propriedade geral, primeira e uma das mais importantes, é a massa. Tudo tem massa. Você, Lohane, você tem massa, eu tenho massa. O teclado que está aqui do meu lado, ele tem massa. O mouse... Eita porra! O mouse que está aqui, ele tem massa. A caneta tem massa, tudo tem massa. A massa, o que ela é? A massa é uma medida de força. Que, bom, basicamente a massa, ela não é uma numeração exata. Não é uma numeração exata, é uma numeração que não tem não é tão, não tão medível como o volume, já que a massa, né, o peso em si, ele pode ter diferentes massas dependendo do planeta que você está analisando, né? Porque a Terra tem, acho que é 1,6, se não me engano, que é a gravidade, né, da Terra. A Lua vai ter uma gravidade menor, não lembro, eu realmente não lembro. A Lua vai ter uma gravidade menor, então o seu peso vai ser diferente, né? O peso não, a tua massa vai ser diferente, não, é o peso, tá certo. O peso vai ser diferente dependendo do planeta que está sendo analisado. A Terra, quando você está falando de peso, eu, por exemplo, tenho 81 quilos, eu acho, por aí, né? 81 quilos. Faz tempo que eu não vejo. Eu engordei um pouco, acho que aumentou. A meu peso vai ser a força que o centro da Terra, ou seja, a massa do planeta como um todo, vai estar fazendo sobre mim. Então, no meu corpo está tendo uma força que está me atraindo para baixo, e esse peso para baixo está me fazendo ir mais fundo na Terra, teoricamente, porque eu estou no chão, então eu não vou mais fundo, é o peso que aparece na balança. Então, mas a massa correta seria em newtons. Eu não lembro exatamente quantos newtons vão dar 80 quilos, eu acho que 800, 700 por aí. Eu acho que mais de 800, né, que eu acho que multiplicado por 10. Na aula de física eu lembro que dividiu por 10 ou algo assim. Enfim, a segunda propriedade geral, chama geral, né, geral, porque você não tem como saber qual material está sendo analisado. A massa, sua massa, o peso, não tem como você saber o que você está analisando. O peso desse teclado aqui, para esse mouse, se ele fosse igual, não teria como saber qual é o mouse e qual é o teclado, já que só com a massa não tem como saber. O volume, ele é basicamente o tamanho que algo ocupa no espaço, né? O quanto algo ocupa no espaço. O teclado, mais ou menos o teclado como mais uma vez de exemplo, ele tem um determinado volume, o tanto que ele está ocupando no espaço aqui. Já que, graças a uma outra propriedade geral da matéria, que é a impenetrabilidade, isso, tá certo? Que é que isso é uma propriedade que diz que nada pode existir ao mesmo tempo que outra, nada no mesmo espaço. Então, por exemplo, a minha mão está aqui. Se eu atravessar minha mão, o espaço que eu abri aqui para colocar meu dedo aqui dentro, que eu vou ter aberto, né, ele não vai estar sendo ocupado por essa mão mais, e sim por o dedo, no caso. Já que ele vai ter vazado para fora, né, os ossos vão ter quebrado e saído, né, vão ter saído da direção que meu dedo está indo. Mesmo a faca, né, que é basicamente a faca funciona graças à pressão, porque quanto maior a massa, né, e maior a força e menor a área aplicada, né, quanto maior a força em uma área menor aplicada, a pressão vai ser maior. Então a faca, na verdade, ela faz uma grande força em uma área muito pequena, o que faz com que a massa
seja afastada. Então ela não é um corte tipo que você está ocupando um espaço que antes era ocupado por algo, tipo uma faca, por exemplo, uma faca não, um papel, que é que você corta o papel com a faca. Na verdade ela vai estar afastando o papel, fazendo com que a massa ela não esteja no mesmo lugar. Por isso que cada coisa vai ter um volume ocupado. Então o teclado que aqui, o teclado que está ocupando esse volume, ele não vai estar dentro, não vai ter ar, né? Então por isso que as coisas não podem ficar no mesmo lugar e por isso ocupam um volume, um número que determina o volume. O próximo, bem importante, é a elasticidade. Vou falar sobre as mais importantes, que são 4, pelo que eu anotei ali. São 4. A impenetrabilidade não é uma delas, ela não tem muita importância em uma prova, mas ela existe. Existe a impenetrabilidade, nossa, não vou lembrar, velho. Não lembro de todas, vou lembrar das 4 mais importantes. Impenetrabilidade, divisibilidade, que quer dizer que toda a matéria pode ser dividida, então se pegar um chocolate eu posso dividir no meio, ou no meio de novo, por aí vai. A próxima é a indestrutibilidade. Ai, meu papel está sendo utilizado. Indestrutibilidade. Quer dizer que a matéria não pode ser destruída, ela só se transforma. Que é aquela lei do Lavoisier lá, que é nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Apenas se transforma. Bom, a próxima é a elasticidade, como eu havia dito. E a elasticidade se trata não de como você pode deformar algo, porque, por exemplo, um elástico, né, que não se chama elástico, mas ele leva esse nome por ele ter elasticidade, não é porque você consegue esticar o elástico que tem elasticidade, e sim quanto após eu esticar, né, eu deformar ele, a capacidade dele de voltar a ser o que era depois de ser deformado. Então, por exemplo, o queijo, quando você esquenta ele e afasta, ele não é elástico, ele vai continuar naquela posição. Você vai esticar ele, mas se deformou ele não vai voltar ao seu que era. Então ele não é elástico. Ele só tem a capacidade de se deformar. Quando você pega um estilingue, por exemplo, quando você puxa ele e coloca uma pedra aqui, né, para ganhar essa velocidade, você está puxando, então você está acumulando força nas moléculas, nos átomos, pode dizer assim, do elástico. Já que a elasticidade também tem muito a ver se essa coisa, né, se essa coisa, o elástico, né, se essa coisa tem a capacidade de armazenar energia aplicada, porque você aplica energia para esticar algo que tem elasticidade, e essa energia vai ser transformada em energia mecânica que vai impulsionar, ou então na hora que voltar a ser o que era, ele vai gerar uma força. Essa força pode ser utilizada como foi utilizado no estilingue para lançar algo, né, que você coloca aqui. Pode ser o arco, é uma delas, a corda do arco, ela tem elasticidade, você puxa o arco, a força que está sendo armazenada na borracha que está sendo utilizada no arco vai ser devolvida em forma de energia mecânica aplicada. Ela foi transformada da tua energia do teu braço, no teu músculo, em energia armazenada na borracha, no elástico, e foi transformada em energia mecânica que foi dada à flecha que vai ser lançada. A mesma coisa no estilingue, mas no caso da pedra ou bolinha de gude, eu já usei também. Então, a elasticidade não é o quanto algo consegue se deformar, e sim a capacidade de algo voltar a ser o que era após ser deformado. Agora, a outra é a compressibilidade, que é importante também, e para ser compreendida é só você pensar na densidade, né, que é basicamente isso. Quando você tem um ar aqui fora que eu estou respirando, ele ocupa um espaço, já que ele tem volume. Mas para você poder diminuir esse volume, você vai compensar ele, você vai diminuir o volume dele e, consequentemente, isso vai aumentar a massa. A massa não, a densidade, perdão. Que negócio lá? É um galão, não é galão que fala, aqueles negócios de oxigênio que tem no hospital, que é meio que tipo... Meu pai usava muito, mas era com gás metano, que era inflamável, algo assim, para fazer a solda. Não era solda, era um maçarico, né? Então, esse gás que está aqui, para ele, se a pessoa pegasse esse gás do ar, por exemplo, que está aqui, né, no caso de um galão de oxigênio, pegasse ele e entrasse ar, né, porque aqui, por exemplo, um galão está aqui. Um galão está sem ar no momento. Graças às leis do fluido das matérias, que o ar é um fluido, teoricamente, ele vai do mais denso por menos denso. Não mais denso não. O que mais tem pelo menos tem, concentração, né? Nem a densidade de concentração. Ele vai puxar, o ar vai vir dentro do galão e vai entrar lá dentro. Só que tem pouco ar. Para você respirar aquilo lá, tipo em 3 garfadas, 2, e já era, você já respirou todo o ar que tem aqui dentro.
e seria muito difícil de transportar e muito caro também. Então eles usam um pressurizador para comprensar esse ar muito, na verdade, comprensar esse ar de forma muito violenta para ter ar suficiente para te sustentar por 10 dias, um mês, por aí vai. Então, esse pressurizador faz com que todo o ar seja comprensado naquele galão de oxigênio. A mesma coisa pode acontecer com aquele mouse que está do meu lado, por exemplo. Eu posso comprensar ele até que ele fique com um volume menor, né? Isso que é a propriedade de compressibilidade. Você pode comprensar a matéria. Porém, com isso, só isso, você era sozinha, só com a massa, só com o volume, só com a elasticidade, só com a compressibilidade, você não consegue saber, porque também tem o quanto a matéria pode ser compressível. Só com isso você não consegue saber qual matéria que estamos falando. Agora, as específicas, que a gente está falando das gerais, as específicas tem como saber isso sim. As específicas, como você vai tratar a densidade, que a densidade é uma relação entre duas grandezas, que é a massa e o volume, você consegue descobrir qual matéria estamos conversando. No caso do ouro, o ouro tem uma densidade, o cobre tem uma densidade, todos os metais, tudo que existe tem uma densidade. O notebook que está servindo de apoio para o celular, ele tem uma densidade diferente de um notebook de outro tipo, já que eles usam materiais diferentes e esses materiais têm outras densidades. Pode ser feito de metal, que vai aumentar a densidade, né? Agora, vamos entender completamente essa relação dessas grandezas. Quando você vai ver a fórmula da densidade, é D igual a M sobre V, que no caso M é a massa e V é o volume. Se você talhar não, cara, se você travar o volume, né, se for falar tipo, dois teclados, tem um teclado aqui e um teclado aqui, o volume deles é o mesmo, então o volume está travado, ele não mexe. Se eu aumentar a massa desse daqui, ele obviamente vai aumentar a densidade, e esse aqui vai se tornar menos denso do que esse. Então, se eu aumento a massa de um objeto sem mexer no volume, obrigatoriamente, graças às leis como é que esqueci, mano? Da diretamente proporcional, né? A densidade também vai aumentar. Quanto maior a massa e o menor o volume, ou o volume permanecer estável enquanto a massa aumenta, maior vai ser a densidade, né? Quanto maior a densidade, teoricamente ele fica mais pesado. Agora você sentir que está mais pesado, né? Agora, a questão é que o volume, a grandeza de volume entre densidade, elas são inversamente proporcionais. Se eu aumentar o volume, a densidade vai abaixar. Se eu aumentar a densidade, que é consequentemente aumentar a massa, o volume tende a diminuir. Entendeu? Eu espero que sim, porque foi bem difícil planejar isso. Vou pensar, por exemplo, dar um exemplo melhor, né? Um navio. Um navio ele boia graças à densidade, né? Já que a densidade da água é 1 kg por mililitro, né? Se não me engano, acho que é mililitro, metro cúbico. Não, metro cúbico não, metro cúbico é 1000 quilos. É centímetro cúbico, se não me engano, é 1 kg por centímetro cúbico. Um navio ele pesa 10 milhões de quilos, né? 10 mil toneladas. Ele pesa muito, porém o volume dele é absurdamente grande. Então, fazendo uma conta básica, onde ele fez a conta, se não me engano, o professor ele fez uma conta de 10 milhões sobre 50 mil, mas eu não lembro o resultado. Deixa eu ver. Corta os zeros, vai ficar 1000, né? Vai ficar 1000, aí 1000 dividido por 5 vai dar 200. 200. E como a água, né, é 1 kg, planejando que a densidade da água é 1000 quilos, eu acho que ele fez, né? 1000 quilos por metro cúbico, nós temos 200 quilos por metro cúbico, ou seja, a densidade do navio acaba sendo menor, graças ao grande espaço que ele tem, vai ser menor e por isso ele vai boiar. Não só nisso também, como a parte do casco do navio, ele, se eu não me engano, ele é oco, então ele não tem espaço, acaba com que aumentando o volume dele e diminuindo a densidade, obviamente, e por isso que ele boia. Por isso que eu, ou você, Luane, no caso, se você estiver vendo isso, nós boiamos na água quando inflamos o pulmão, graças ao pulmão estar enchendo de ar e aumentando o volume, né? Não está mexendo na massa, mas está aumentando o volume, ou seja, diminui a nossa densidade, e por isso que nós boiamos. Por isso que cadáveres boiam após alguns dias depois de mortos, por causa dos processos químicos que acontecem, em que os decompositores comem a nossa carne, e isso diminui a nossa massa e libera um gás carbônico, se eu não me engano, gás carbônico, gás metano, e isso aumenta o nosso volume, que diminuindo a massa, graças a estar perdendo a massa, né, para os decompositores e também animais que eventualmente vão comer o corpo.
diminui a densidade e acaba ficando mais leve do que a água, né? Se eu não me engano também, isso não está sendo analisado entre líquidos e sim entre fluidos, porque o ar é um fluido. Um fluido ele escoa, ele tem uma direção do maior concentrado para o menor concentrado. Por isso que, como eu falei, como o ar aqui no espaço está muito mais concentrado do que um galão de oxigênio que vai ser aberto e está sem ar, o ar vai ocupar todo o espaço que tem dentro do galão de oxigênio, porque ele é um fluido, assim como a água é um fluido, o óleo é um fluido, o ar é um fluido, por aí vai. Bom, eu acho que foi isso. Ele falou basicamente das propriedades gerais da matéria e as propriedades específicas. Ele também fez algumas contas com a densidade. Ele fez um exemplo de bola de bilhar que, bom, ele vai estar analisando o peso, a densidade de uma bola de bilhar e a densidade de uma bola de tênis, graças que a bola de bilhar ela acaba sendo bem mais massiva em pouco volume e no mesmo volume a massa acaba sendo menor, tem bem menos massa. Ele fez também uma conta que é 4 sobre 5. 4 sobre 5 é exatamente 4 sobre 5 vezes π vezes o raio ao cubo, né? Então ele deu que o raio da bola de bilhar e da bola de tênis, já que eles têm o mesmo volume, eles vão ter 3, então 3 ao quadrado é 23. Ele fez a conta como se π tivesse vezes 3, então por isso ele cortou é 4 sobre 3, perdão, eu errei. É 4 sobre 3 vezes π vezes o raio ao cubo. Então ele cortou o 3π, que ele considerou 3, que no exercício pode considerar qualquer raio, né? Então ele cortou o 3 do 4 sobre 3 e o 3π, então sobrou só o 23 vezes 4, que, nossa, já esqueci quanto que deu. 4 vezes 23, 2 vezes 4 vai dar 8, então 80, 4 vezes 7 vai dar 28, 28 com 40 vai dar 108. Eu acho que eu fiz a conta certa, mas na cabeça eu fiz errado. Enfim, dá 108, mas ele considerou como 100. Então o peso é de 1 kg, da bola de bilhar ele considerou que seria 1 kg sobre 100, que é o volume, né, da bola de bilhar e consequentemente da bola de tênis, já que eles têm o mesmo volume. Fazendo a conta vai dar 10 gramas sobre centímetro cúbico, e na bola de tênis vai dar 2 gramas por centímetro cúbico. Esse foi o resumo de tudo que eu aprendi nessas 1h30 de aula dele iniciando sobre a química. Agora ele vai mostrar 2 exercícios e vai corrigir eles. Segundo ele, vai ser uma correção muito densa e a gente vai sair aprendendo mais sobre a densidade. É isso.